Vamos combinar, a inteligência artificial tem feito coisas incríveis, né? Vence os melhores jogadores do mundo em xadrez, em Go, é de cair o queixo. Mas e se a gente tirar a IA desse tabuleiro, desse ambiente controladinho e jogar no mundo real? Aí a coisa muda de figura. Será que ela entende mesmo o que está fazendo? A resposta, vinda dos maiores especialistas, é bem mais complicada do que parece. E olha, essa citação do Judea Pearl, que é um verdadeiro gigante da área, um ganhador do prêmio Turing, bota o dedo na ferida. O que ele está dizendo, no fundo, é que a IA de hoje, por mais espetacular que pareça, é basicamente uma super máquina de achar padrões. Sabe a ideia de ajuste de curvas? Pensa assim, é como ligar os pontos num desenho. A IA faz a linha perfeita ligando todos os pontos, mas ela não faz a menor ideia do porquê os pontos estão ali. Ela vê que uma coisa acontece junto com a outra, a tal da correlação. Mas o porquê, a causa, isso ela não pega. E é por isso que a IA brilha tanto em jogos como xadrez. Ali o mundo é perfeito, né? Todas as regras são claras, todas as peças estão no tabuleiro à vista de todos, é um ambiente controlado. Agora, o mundo real, o mundo real é uma bagunça. Pense em dirigir um carro no trânsito, ou um médico tentando dar um diagnóstico. A informação nunca é completa, as regras são ambíguas e o que vai acontecer em seguida é imprevisível. Nesse cenário, só saber ligar os pontos não adianta nada. Certo? Então, como a gente sai desse impasse? Como fazemos a IA raciocinar de verdade? Bom, parece que uma equipe da Meta AI, junto com a Universidade Nacional de Singapura, tem uma ideia bem interessante. Eles criaram uma nova abordagem chamada SPICE, que é basicamente um jeito de ensinar a IA a ensinar a si mesma a raciocinar. O nome é SPICE, que é uma sigla em inglês para Self-Play in Corpus Environments. Mas o nome é o de menos. O que importa é a ideia por trás. Criar um sistema onde a própria IA consegue ficar cada vez melhor em raciocinar, sabe? De forma contínua, sem precisar de um humano ali o tempo todo dizendo o que fazer. E é aqui que a coisa fica genial, de verdade. O Spice funciona com dois agentes. Pensa que é o mesmo modelo de IA, mas fazendo dois papéis diferentes. O primeiro é o desafiador. Ele é tipo um professor super exigente que pega um livro, lê e cria uma pergunta bem difícil com base nele. O segundo agente é o raciocinador, que é o aluno. E o desafio é que esse aluno tem que responder a pergunta sem nunca ter visto o livro. Ele tem que usar só o que já sabe, o conhecimento que ele já tem no cérebro dele. E essa é a sacada. Ao fazer isso, eles quebram o que chamam de simetria de informação. Em outras palavras, o sistema impede que a IA pegue atalhos ou simplesmente decore a resposta. O raciocinador, o aluno, não pode colar, entende? Ele não tem acesso à fonte da pergunta. Então ele é forçado a raciocinar de verdade, a ter ideias novas para conseguir chegar na resposta certa. E o mais legal é que isso não é só uma ideia no papel. Já tem resultado prático. Os primeiros testes são bem promissores. A aplicação desse sistema SPSE conseguiu uma melhoria de quase 10% em benchmarks de raciocínio. Isso mostra que esse método de se autodesafiar funciona mesmo. Ok, mas para a gente entender por que uma abordagem como o SPICE é tão importante, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Essa ideia se encaixa num debate que já é bem antigo na pesquisa de IA, uma discussão entre duas grandes escolas de pensamento. De um lado tem a IA simbólica. É a que o pessoal chama de IA à moda antiga, sabe? Ela funciona com regras bem claras, preto no branco. Se acontecer X, então faça Y. Do outro lado tem a IA subsimbólica, que é o mundo do deep learning, das redes neurais que a gente tanto ouve falar. Essa aí não aprende com regras, ela aprende vendo uma quantidade absurda de dados e encontrando padrões neles. E onde está a vanguarda da pesquisa hoje? Justamente na IA neurosimbólica. A grande meta aqui é criar um modelo híbrido, juntar o melhor dos dois mundos. Pegar o raciocínio lógico e baseado em regras da IA simbólica e combinar com a capacidade surreal da IA subsimbólica de aprender com dados. Tem uma analogia ótima para entender isso, do psicólogo Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar. Pensa que a IA subsimbólica, a das redes neurais, é o nosso sistema 1 de pensar. Rápido, intuitivo, quase automático. Já a IA simbólica é o nosso sistema 2, lento, deliberado, que pensa passo a passo, lógico. A IA neurosimbólica quer que a máquina tenha esses dois sistemas funcionando juntos, em harmonia. Só que tem um porém. Fizeram uma revisão de tudo que foi pesquisado em IA neurosimbólica de 2020 a 2024 e descobriram uma coisa surpreendente. Mesmo nesse campo que é a fronteira do conhecimento, parece que tem uma peça fundamental do quebra-cabeça que está sendo deixada de lado. E esse gráfico aqui escancara o problema. Dá uma olhada. A maior parte do esforço da pesquisa está concentrada em aprendizagem, representação de conhecimento, lógica.
faz sentido. Mas olha lá embaixo, aquela fatiazinha de nada, apenas 5%. Só 5% dos estudos se dedicam ao negócio chamado metacognição. E o que diabos é metacognição? A definição mais simples é pensar sobre o pensar. É a capacidade de um sistema parar e avaliar o próprio raciocínio. É saber o que se sabe, mas mais importante ainda é saber o que não se sabe. E com base nisso, mudar de estratégia. É basicamente o que a gente faz quando percebe que cometeu um erro e pensa, opa, peraí, deixa eu tentar de outro jeito. E ignorar isso tem consequências bem sérias. Sem essa tal de metacognição, um sistema de IA vai ter muita dificuldade para se adaptar. Ele não consegue corrigir os próprios erros de um jeito eficiente. E no fim das contas, a gente não vai poder confiar nele de verdade para tomar decisões importantes no mundo real, que muda o tempo todo. Então, no final das contas, por que tudo isso importa tanto? Por que essa busca toda por raciocínio e por metacognição é tão fundamental para o futuro da inteligência artificial? Porque o grande objetivo é justamente ir além do que o Judea Pearl falou lá no começo. Ir além do simples ajuste de curvas. O que a gente precisa é de sistemas que não só achem padrões. Precisamos de sistemas que raciocinem, que entendam e, o mais importante, que tenham uma espécie de autoconsciência para avaliar o próprio pensamento. E é por isso que métodos como o SPICE são um passo tão interessante, porque eles forçam a IA a fazer exatamente isso, avaliar as próprias conclusões. É como se fosse o comecinho, um embrião de metacognição. Porque no fim do dia, a questão é toda sobre confiança. E confiança não é só acertar a resposta, é a gente entender como se chegou naquela resposta. Se um sistema de IA não consegue nem monitorar, nem explicar o próprio processo de raciocínio, a base para a gente confiar de verdade nele fica frágil, para dizer o mínimo. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se uma IA não sabe como ela sabe de alguma coisa, dá para a gente confiar nela de verdade?